É um prazer estar aqui novamente para o arranque de mais um episódio da série Electric Summit, uma iniciativa do Sábado, Negócios, da CMTV, em parceria com a Galp e com o apoio da Toyota e do Crédito Montepio. Não há dúvida, para que a transição energética e a mobilidade sustentável sejam uma realidade, sejam um sucesso, precisam, sem dúvida, para contar com o apoio das grandes empresas energéticas. Hoje, a convidada especial do nosso programa é a Teresa Abcacis, CEO comercial da Galp, e obviamente que a Galp, sendo uma grande empresa, tem uma grande responsabilidade nesta transição. Teresa, é um grande prazer ter a oportunidade de falar consigo sobre este tema tão importante. A Galp é um player crucial nesta transição, portanto vamos começar com uma visão um pouco macro e peço-lhe para fazer uma análise de como está o state of play, com uma atualização relativamente à transição energética e quão importante é para uma empresa como a Galp. Obrigada, Pedro, e é um prazer estar aqui e falar sobre este assunto que é tão importante para o nosso país, mas principalmente para o mundo. E Portugal é realmente, do ponto de vista internacional, reconhecido como um bom exemplo em termos do percurso que tem feito na transição energética. Nós recordamos-nos em 2004, 2005, quando se começaram a discutir as primeiras feed-in tariffs para energias renováveis. Portugal teve este passo muito corajoso de as colocar em prática, o que permitiu o desenvolvimento das energias renováveis em Portugal de forma acelerada. E mesmo mais tarde, quando veio a crise financeira e Espanha voltou um bocadinho atrás nestes apoios, Portugal manteve-se muito firme nisto e continuou a promover as energias renováveis, e há uma crença muito grande entre os nossos governantes, mas também na sociedade civil e nas empresas, de que efetivamente Portugal tem aqui uma oportunidade de ouro. O próprio Plano Nacional de Energia e Clima coloca metas muito ambiciosas de crescimento das energias renováveis, estamos a falar de 47% de incorporação de energias renováveis no consumo, e isto provavelmente é algo que ainda irá crescer quando nós pensamos agora nos novos objetivos da União Europeia. Portanto, tem sido feito aqui um progresso muito grande e vamos continuar a ver certamente novos leilões para capacidade solar, porque queremos crescer dos 2 gigas para os 9 gigas. Vamos continuar a ver novas tecnologias a emergirem, e o Governo tem aqui um objetivo de estudar o offshore, o wind offshore, como uma tecnologia possível. Isso também é muito interessante. E o próprio hidrogénio, existe aqui planos bastante ambiciosos para que Portugal se coloque no radar do que pode ser uma economia global do hidrogénio. Portanto, eu diria que estamos a fazer um caminho muito interessante e com muita coragem e muito dinamismo dos vários setores da sociedade. Teresa, vamos ser honestos. Historicamente, quando se fala de grandes empresas ligadas aos combustíveis fósseis, poderia-se pensar que seria o grande inimigo relativamente à transição, à mudança que tem de acontecer para termos energias mais sustentáveis e energias mais limpas. Mas não é esse o caso quando se fala da Galp, porque a Galp quer fazer parte desta transição. Quão importante é lidar com os temas que têm a ver com esta transição e abandonar, até de uma certa forma, um passado ligado aos combustíveis fósseis e abraçar estes desafios todos na transição para uma energia limpa? Pedro, é fundamental. É fundamental que nós realmente olhemos para o futuro e não precisamos de esquecer o passado para olhar para esse futuro. Antes, pelo contrário, eu diria que há muito do nosso passado como empresa, que nos vai ajudar a dar passos firmes para o futuro. Agora, não vale a pena tentar parar o vento com as mãos. É necessário fazer uma transição energética. Essa transição tem que ser feita de uma forma responsável, assegurando a segurança de abastecimento e a acessibilidade às novas formas de energia para todas as pessoas, e esta transição tem que ser justa, mas ela tem que ser feita. E eu, se calhar, falava um bocadinho das capacidades que a Galp traz para cima da mesa, porque ciente de que isto é um esforço de toda a sociedade e os governos, os consumidores e as empresas vão ter que participar nisto, os governos colocando o contexto favorável do ponto de vista regulatório, os consumidores continuando a exigir dos fornecedores e dos governos esta transição, mas também mostrando consistência na sua mudança de comportamentos, mas depois sem as empresas que possam trazer capacidade de planeamento a longo prazo, capacidade de financiamento e capacidade industrial de gestão de grandes projetos. Estamos a falar de projetos muito complexos de hidrogénio, de amónia, de baterias de lítio, de energia renovável. Portanto, é fundamental que empresas como a Galp, que têm um passado industrial, tecnológico
muito, muito forte, possam trazer estas competências agora para esta nova transição. É sobre isso que vamos ter a oportunidade de falar, sobre estas energias alternativas e falando de palavras mais técnicas. Eu vou ser honesto, eu não sou um perito na matéria, vou-me instruindo à medida que vou fazendo estes programas e tenho a oportunidade de aprender muito também com as conversas com os peritos que fazem parte desta série, mas o que é que a Galp está a fazer precisamente em termos da eletrificação, do hidrogénio e biocombustíveis também? A Galp está a atuar ao nível das novas energias em muitas dimensões e diria que a primeira foi, num par de anos, nós tornámos-nos o maior player de energia solar na Península Ibérica, através da aquisição de um conjunto de projetos e de uma plataforma de conhecimento que nos permitiu depois continuar a avançar nessa área. Muito recentemente adicionámos um portfólio de desenvolvimento de energias também solar no Brasil e, portanto, isto também nos aumenta muito a nossa capacidade. Nós queremos chegar a 2025 com 6 gigawatts de capacidade instalada e a 2030 com 12 gigawatts de capacidade de produção de eletricidade a partir de fontes renováveis instalada. E, portanto, isto é um dos grandes pilares da nossa transição energética. Mas o hidrogénio é também para nós um vetor de desenvolvimento. É uma energia ou um vetor energético que pode, por um lado, ser muito útil na mobilidade. Existe um conjunto de combustíveis que, derivados do hidrogénio, quando falamos de hidrogénio verde, produzido através dos dois grandes elementos que existem na natureza em muita abundância, que estamos a falar da água e estamos a falar do sol, e, portanto, quase que por magia, através destas duas coisas, conseguimos criar toda a energia que o mundo precisa, e, portanto, nós acreditamos que o hidrogénio pode ser, efetivamente, uma energia, um vetor energético fundamental para alimentar algumas formas de mobilidade, mas também para alimentar a energia de indústrias para as quais é necessária uma grande energia térmica, e essa energia térmica até hoje não é possível de fornecer através de uma eletrificação direta e, portanto, tem sido o gás natural a entrar neste processo. O hidrogénio é fundamental nessa vertente. E estamos a atuar também ao nível da mobilidade elétrica. A mobilidade elétrica é outro grande eixo onde nós podemos ter um impacto muito, muito grande. Os transportes continuam a ser das grandes fontes de emissão de dióxido de carbono e, portanto, a mobilidade elétrica permite realmente fazer esta descarbonização, e aqui estamos a atuar na cadeia de valor das baterias de lítio, pretendendo tornar-nos um fornecedor deste tipo de baterias que alimentarão grande parte dos veículos elétricos, e também na infraestrutura de carregamento, que, como sabemos, é fundamental para que as pessoas tenham o conforto de saberem que vão conseguir carregar o carro quando têm que fazer uma viagem e, portanto, adotar um carro elétrico. Exato, e que há escala suficiente para poder corresponder às expectativas dos consumidores. Não há dúvida que Portugal poderia-se pensar que está numa situação vantajosa relativamente ao sol que tem e ao vento que tem, e queria falar consigo sobre Sines e na transformação que tem acontecido. Como é que se transforma uma refinaria cinzenta num parque de energia verde, e quais são os grandes benefícios nesta transformação e no símbolo que Sines se pode transformar, não só para Portugal, mas para a Europa também? Pedro, é uma pergunta muito interessante e partilho que o projeto que nós temos para Sines é um projeto que prevê já em 2030 a redução de 35% das emissões que aquele complexo hoje tem. E se nós pensarmos, isto são, e agora vou dizer aqui uns números que se calhar não dizem muita gente, que são 800 mil toneladas de CO2 por ano que são evitadas, e que corresponde mais ou menos a cada um de nós deixar de fazer 1000 km por ano. Okay. Portanto, isto tem um impacto muito significativo no que é o nosso país. Temos muito orgulho de poder trazer este projeto para cima da mesa. Se é fácil? Não é fácil. Implica mexer muitas peças e implica um grande investimento. Mas vamos ver isto do lado positivo também. Isto é uma vantagem muito grande para a economia portuguesa. Nós estamos a falar de até 2030 nós colocarmos 2,5 bilhões de euros em investimento nos vários projetos de capacidade industrial que vão ter que ser criados aqui. Falamos certamente do hidrogénio, falamos dos biocombustíveis avançados, falamos também de projetos de eficiência energética que vão melhorar bastante a forma como se produz naquele local. Há pessoas que dizem que Sines é o centro do mundo. Quando nós olhamos para o mapa, nós realmente vemos este
este planisfério centrado na Península Ibérica, vemos ali Sines como uma localização absolutamente privilegiada para ser uma ligação entre a Europa, as Américas, a África, a Ásia e, portanto, um porto que nos permite pensar que aquilo que nós vamos desenvolver ali, e que vai ser pensado inicialmente para uma dimensão ibérica, para uma dimensão europeia, vai ser ligado a muitos outros projetos que podem nascer em África, que podem nascer no Brasil, que podem nascer na América do Norte e permitir que Sines se torne um verdadeiro hub de transferência de energia entre os vários países da nova economia que se criará à volta do hidrogênio e à volta das energias renováveis. Fala no hidrogênio e queria pegar nessa deixa para abordar um momento histórico que acabou por ser o primeiro voo efetuado com, e acho que a terminologia certa é Sustainable Aviation Fuel, não é? Voo abastecido com SAF. Hidrogênio tem muito a ver com esta transição que está a acontecer no mundo da aviação. Este combustível foi fornecido pela Galp, certo? E incorporou 39% de matéria de origem renovável, obviamente que cria emissões muito mais reduzidas. A que balanço que faz desta iniciativa e que significado tem em ser o primeiro voo que aconteceu em parceria com a TAP? É com imensa felicidade e alegria que nós realmente fazemos esta parceria com a TAP. A Galp fornece a TAP desde os anos 60, é um parceiro de longa data e este momento marca bastante a nossa parceria. Estamos juntos para isto que aí vem. O que aconteceu nesse voo foi realmente nós trazermos um combustível que em tudo é equivalente, do ponto de vista de performance é equivalente a qualquer combustível, mas que sendo feito a partir de fontes de energia renovável, reduzem 80% as emissões que aquele voo faz. É um primeiro passo, ainda há muito para fazer. Nós recordarmos as obrigações que a aviação vai estar sujeita em 2025, 2% do combustível já vai ter que ser de origem renovável e isto depois vai crescer de forma muito, muito grande, porque em 2050 o objetivo é que seja superior a 50%. Portanto, nós progressivamente vamos avançar para uma preponderância de combustíveis de fonte renovável na aviação. O hidrogênio irá ser também uma oportunidade para entrar em combustíveis sustentáveis, sintéticos, produzidos a partir de hidrogênio, transformados novamente em combustíveis que podem ser usados na aviação e existirá a obrigatoriedade de parte destes combustíveis renováveis serem obtidos efetivamente a partir de hidrogênio ou de gases equivalentes. Eu acho que eu tenho duas perguntas relativamente a esta transição e investimento no hidrogênio e combustíveis sustentáveis. É uma operação muito cara que tem de ser feita para transformar os aviões para serem capazes de receber e utilizar um combustível diferente e é difícil fazer também com que as grandes produtoras de aviação do planeta olhem para isto como um investimento em vez de olharem para isto como um custo? Hoje ainda não estamos preparados para produzir e utilizar estes combustíveis com o mesmo nível de preço em que usamos os outros, sem dúvida, Pedro, é verdade. Existe hoje realmente um sobrecusto para a utilização destes combustíveis. Mas é um caminho que se faz. Há pouco falávamos de renováveis e eu recordo que as primeiras tarifas para energia produzida a partir de tecnologia eólica eram 110 euros por megawatt-hora, que hoje está completamente longe daquilo que custa. Hoje andamos entre os 30 e os 40 euros por megawatt-hora. Portanto, certamente estamos a observar algo que é equivalente. Precisamos de fazer uma série de investimentos no sistema produtivo para que exista disponibilidade consistente de produto para poder alimentar as companhias aéreas. Precisamos também de criar novas cadeias logísticas, porque estes produtos criam um desafio adicional relativamente à matéria-prima que utilizam. Eles utilizam matéria-prima, muita dela que resulta de economia circular, e portanto da recolha de resíduos ou da recolha de materiais que já foram usados uma primeira vez e portanto nós não temos sido perfeitos nesta nossa capacidade de recolher os resíduos e de os tratar. A economia circular é algo que ainda
não está totalmente estabelecido nas nossas economias e, portanto, vamos ter que a trabalhar de uma forma intensa. Portanto, temos vários desafios e vai ser preciso, voltamos um pouco ao mesmo, vai ser preciso governo, sociedade, consumidores e empresas unidos com muita persistência para fazer isto chegar efetivamente a um ponto que eu acredito será um ponto de equivalência económica ou até de benefício económico relativamente às soluções fósseis. Fala-se muito na responsabilidade que os indivíduos têm para tomar decisões que ajudam a garantir a saúde do planeta nas próximas gerações. Mas não há dúvida que grande parte da carbon footprint que existe neste momento é derivada ao transporte na aviação e com navios também. Falámos na aviação, a nível dos navios. O panorama é semelhante ou os desafios são diferentes na transição que se pode fazer também para combustíveis mais limpos? Eu diria que são semelhantes, mas específicos de cada um dos setores. E é muito importante falarmos do transporte marítimo, porque o transporte marítimo é vital para o estilo de vida que nós temos hoje. 80% do comércio internacional viaja por navio. E, portanto, é fundamental que nós consigamos encontrar uma solução de descarbonização. Eles representam neste momento cerca de 4% das emissões de CO2 que acontecem a nível mundial e, portanto, é um valor relevante. Na Marinha, o grande desafio que se enfrenta hoje é que não está 100% estabelecido qual será o mix de combustíveis renováveis que vai imperar. E isso determina os investimentos que são feitos nos próprios navios. Dados de 2020, apenas 12% das novas encomendas de navios que foram colocadas consideram já combustíveis alternativos, o que significa, e atenção, isto é um crescimento de 50% relativamente ao ano anterior, portanto no ano anterior tinha sido 6%, em 2020 são 12%. Há uma tendência positiva, mas ainda a vasta maioria dos navios que são encomendados consideram os combustíveis tradicionais. Para o transporte marítimo existem muitas opções em cima da mesa. Existe a amónia produzida a partir de hidrogénio e esta amónia pode ser ou verde, porque vem de hidrogénio verde, ou azul, porque vem de hidrogénio produzido a partir de gás natural, mas tem algum tipo de compensação de carbono. Pode ser também gás natural liquefeito de origem biológica, pode ser metanol de origem biológica. Portanto, existem várias opções para a descarbonização do transporte marítimo e isto tem que ser consensualizado e para dar confiança aos armadores para fazerem as aquisições dos navios com a tecnologia correta, e tem também que ser consensualizado para permitir a produção, a construção da infraestrutura que depois vai abastecer os navios, porque os navios andam pelo mundo, os navios não voltam a casa para abastecer como os carros, não é? Portanto, eles têm que ter a capacidade, se é um navio movido a amónia, ele tem que ter confiança que vai ser abastecido em Sines, mas depois também vai ser abastecido em Valência, se tiver que ir a Valência, ou a Xangai, quando tiver que ir a Xangai. E, portanto, tem que se criar realmente esta infraestrutura para dar confiança de que o setor pode ser descarbonizado. Relativamente à velocidade em que esta transição está a acontecer, Teresa, notou uma grande diferença, digamos, na última década relativamente à urgência e à noção que existe, na verdade, esta urgência, porque estamos a viver uma situação climática bastante problemática. Acha que, apesar dos vários desastres naturais que aconteceram e têm acontecido neste verão, poderá servir de exemplo e poderá servir de um aviso que talvez todos precisávamos para ter noção que existe esta emergência e que estas transições são necessárias a nível não só profissional, mas pessoal, nas conversas que tem com os seus colegas, com a direção, com outras empresas, com representantes do governo, nota que a transição está a acontecer a uma velocidade suficientemente rápida? Eu diria absolutamente, relativamente à sua questão de se sinto um sentido de urgência, absolutamente. Sente. Acho que todas as pessoas hoje têm uma consciência muito maior do que tinham há 5 anos atrás relativamente à importância de levarmos este tema a sério. Okay. Acho que têm surgido outras questões que, sendo diferentes, só vêm a reforçar. Uma é o tema da segurança de abastecimento. E a guerra na Europa
vem colocar isso de forma totalmente clara em cima da mesa. Ou seja, já não é só sobre alterações climáticas, isto é sobre segurança de abastecimento e nós conseguirmos realmente assegurar que nós conseguimos continuar as nossas vidas com um nível de conforto que queremos para nós, para os nossos filhos, para os nossos netos, porque precisamos de soluções de energia diferentes. E, portanto, isso é uma coisa muito diferente. E a outra perspectiva que eu acho que começa a surgir e que também só reforça, apesar de vir de outro ângulo, é a oportunidade económica que isto representa. Ou seja, isto não é só um tema de salvarmos o planeta por sacrifício. Não, existe uma vantagem efetiva para todos nós de fazermos este caminho. Nós vamos ficar melhor economicamente e do ponto de vista das condições nas quais nós conseguimos viver depois de fazermos este caminho. Portanto, eu diria que eu não vejo nada à nossa volta e claro que as sociedades estão mais polarizadas e continuam a existir grupos que vão sempre ser contra tudo isto, mas não vejo nenhuma tendência realmente consistente que vá contra o que nós estamos aqui a trabalhar como sociedade, que é a dar passos seguros no sentido de uma transição energética que nos vai tornar a todos como humanidade e como natureza mais fortes. Há secções a nível do transporte que imagino serão mais fáceis de operar esta transição energética e mobilidade sustentável, outras um pouco mais difíceis. Quais aquelas que sente que a Galp está a ajudar a transformar e a executar de uma forma mais rápida e com mais sucesso? E aqueles processos que podem demorar um bocadinho mais de tempo, de acordo com a sua experiência? Sim, como dizíamos há pouco, não é? Há uns que já está muito estabelecido Certo. qual é que vai ser a solução. Quando nós falamos do transporte de passageiros, hoje já é muito consensual de que a descarbonização vai passar por veículos elétricos. E, portanto, aqui o grande desafio que nós temos é vamos massificar o acesso à infraestrutura de carregamento. E atenção, isto parece simples, mas não é. Nós, neste momento, o que temos? Nós temos 4.000 pontos de carregamento em Portugal, nós precisamos de multiplicar isto por 10 ou por 20 para nós conseguirmos, efetivamente, ter uma estrutura que permita que todos nós termos acesso a carregadores elétricos, conscientes de que menos de 20% das pessoas têm condições para carregar nas próprias casas. As cidades foram construídas há muitos séculos atrás. Nós não vamos deitar as cidades abaixo e reconstruir as cidades pensando que agora temos carros elétricos. E, portanto, nós vamos ter que quadrar aqui um círculo que é respeitar o urbanismo que existe e criar soluções que permitam todas as pessoas terem acesso a carregadores elétricos. Nós nisto estamos a trabalhar em alguns projetos piloto muito interessantes que têm a ver com utilizar o que nós chamamos de mobiliário urbano, por exemplo, postos de iluminação, para colocar carregadores elétricos ou os próprios passeios para colocar a infraestrutura de carregamento, porque o ideal, não é? Vamos pensar num mundo ideal, era nós podermos estacionar em qualquer sítio da cidade e termos ali uma tomada onde podíamos ligar o carro e carregar o carro. Portanto, eu diria que essa é a área onde nós estamos a conseguir dar passos mais firmes, porque a tecnologia ou a solução final está muito estabelecida. Na aviação, nós estamos a dar passos naquilo que são as soluções mais de curto prazo e, portanto, os Sustainable Aviation Fuels de que falámos há pouco são soluções de mais curto prazo, mas estamos também a trabalhar nas soluções mais a longo prazo. Estamos a trabalhar em tecnologia, muita dela ainda não estabelecida e aqui, curiosamente, se nós pensarmos que de 1 a 10 é uma tecnologia muito estabelecida e 0 é uma coisa que ainda não sabemos o que é, estamos aqui a falar de tecnologias que estão no nível 4, 5, portanto ainda não têm processos industriais estruturados, ainda não sabemos exatamente como é que aquilo vai poder ser feito, mas estamos a trabalhar em algumas destas opções para ter os combustíveis sintéticos, portanto os combustíveis que permitem descarbonizar, produzidos a partir de hidrogénio e a partir de dióxido de carbono que captamos da atmosfera ou de resíduos, produzir estes combustíveis sintéticos. E isso tanto para a aviação como para a marinha poderão vir a ser as soluções de futuro e dessas ainda estamos um bocadinho mais afastados. Uma pergunta muito direta e eu sei que poderá não existir uma resposta precisa, mas mesmo assim penso que é uma pergunta que muitos querem fazer. Para quando é que pode ser estimado o phase-out dos combustíveis fósseis, no que diz respeito ao transporte individual, pelo menos? Sim, é uma pergunta que nós também nos fazemos a nós próprios todos os dias, não é? O que é que vai acontecer com os volumes de combustíveis líquidos que nós vemos a circular no país e nas geografias onde nós estamos presentes. Nós, olhando para a Península Ibérica, nós já não esperamos que os combustíveis líquidos voltem a ter os volumes que tiveram em 2019.
Nós esperamos agora que efetivamente haja alguma recuperação pós-pandémica, mas vamos atingir um pico em 2025, 2026. Portanto, isto começa na Europa, eu acho que está muito estabelecido que efetivamente vai haver aqui um phase-out. Outras geografias do mundo vai ser mais difícil, apesar de nós anteciparmos que eles vão dar alguns saltos, não é? Vão dar alguns saltos, passar por cima de algumas etapas que nós demorámos mais tempo a fazer, e nós tivemos mais de um século a viver uma era de petróleo. Eles vão dar alguns saltos, mas provavelmente vai demorar algum tempo. O mais importante é nós conseguirmos convergir para uma economia descarbonizada. E uma economia descarbonizada pode ter alguns combustíveis fósseis, onde eles façam sentido. Desde que existam depois as alternativas para captação, e como eu falava há pouco dos combustíveis sintéticos, podem até precisar de algum CO2 para depois produzirem o combustível. Portanto, desde que depois tenhamos as alternativas de captação, que é uma área onde também ainda há imenso trabalho para fazer, projetos de compensação carbónica ou de captura de carbono, desde que tenhamos essa componente, podemos ter uma matriz energética que ainda tenha alguns combustíveis fósseis, porque a eliminação total de alguma das formas de combustíveis, nós ainda não chegámos lá em nenhuma, não é? Nós continuamos a ter lenha, nós continuamos a ter carvão, nós continuamos a ter os combustíveis fósseis, portanto, provavelmente não vamos chegar a um zero, mas vamos chegar idealmente a um ponto em que consigamos ter um saldo zero. Exato, que sejam compensados esses combustíveis. Finalmente, queria-lhe perguntar o que é que a Galp pode aportar especificamente no que diz respeito à inovação, que é tão importante neste campo, porque como temos falado sobre o papel da tecnologia e da ciência nesta transição, o que pode aportar a Galp nesse processo de inovação e desenvolvimento e investimento para assegurar essa transição energética nos próximos anos? Sim, muito. Entendo eu, muito. A Galp está totalmente comprometida com uma agenda de inovação. Isto porquê? Porque nós estamos aqui a falar de uma série de coisas, mas na verdade muitas delas não estão desenvolvidas, não é? E acho que fui clara em relação a isso. A Agência Internacional de Energia diz que as tecnologias que vão ser necessárias para a descarbonização, mais de 50% não estão inventadas. E, portanto, uma empresa que se quer dentro da transição energética tem que estar dentro da inovação. Nós temos um conjunto de projetos muito interessantes em curso e estamos a ser capazes de mobilizar o ecossistema, politécnicos, universidades, startups, em alguns dos nossos projetos. Temos um programa que é o Upcoming Energies, que é um programa onde convidamos todas estas entidades a juntarem-se a nós, a trazerem projetos, e nós, obviamente, fazemos o cofinanciamento destes projetos para podermos, em conjunto, desenvolver soluções. Participamos também num conjunto que chamamos os laboratórios colaborativos, co-labs, com algumas destas entidades, no qual estamos a fazer desenvolvimento de soluções, nomeadamente de captura de carbono, desenvolvimento de combustíveis sintéticos, soluções como falava há pouco, de pilotos de mobilidade elétrica, e portanto um conjunto de temas que vamos endereçando como empresa também. E eu acho que isto é um ponto muito importante de referir relativamente à imagem de tradicionalismo que muitas pessoas têm da empresa Galp. A Galp também trouxe para dentro de casa pessoas novas da área de inovação, que nos desafiam permanentemente a pensar no nosso dia-a-dia, no nosso negócio de uma forma inovadora. E, portanto, testar, errar, aprender, fazer de novo. Portanto, temos hoje uma forma de estar e uma cultura muito diferente e que quer realmente experimentar novas coisas. Teresa Abcacis, CEO comercial da Galp, foi um grande prazer ter a oportunidade de falar consigo. Para mim ficou claro que o papel da Galp nesta transição energética é crucial, e que está a ser também abordada de forma responsável, e o papel da inovação será certamente também extremamente importante para garantir que possa, na verdade, ser parte da solução à medida que não só o país, mas o continente europeu aborde tantas questões importantes para garantir a mobilidade sustentável e essa transição energética. Muito obrigado pelo seu tempo. Obrigada eu. Fica aqui mais um episódio da série Electric Summit. Penso que ficámos todos a saber mais sobre o que uma grande empresa de energia como a Galp pode fazer e tem o dever de fazer para garantir que esta transição seja uma transição de sucesso. Até breve.